Olá, Cleiton, tudo bem? Tudo jóia, tudo Então, tranquilo, graças a Deus. estamos aqui para você falar um pouco sobre o processo que a gente está, a parceria que nós fizemos. E antes de qualquer coisa, Cleiton, eu queria que você falasse um pouco de você, quem é o Cleiton, um pouco da sua história. E aí, na sequência, você falar por que você me contratou como coach, como sua coach, ok? Ok. Bom, primeiramente, é uma alegria muito grande estar falando com você. Eu tenho uma consideração incrível pelo seu trabalho, por aquilo que você tem feito e desenvolvido. E, bom, meu nome é Cleiton, eu sou casado, tenho 2 filhos, um neto, por incrível que pareça, eu sou jovem, mas já tenho um neto de 3 anos. E sou uma pessoa, na verdade, um profissional. Eu trabalhei muitos anos como diretor financeiro de uma empresa e hoje, no momento, eu sou pastor executivo de uma denominação grande do Brasil e isso tem me levado a querer uma evolução, buscar um crescimento, buscar uma melhoria. Eu creio que todos nós precisamos crescer, precisamos melhorar, e só que o tempo vai passando e você vai se acomodando com as coisas e você vai achando que você é bom o suficiente e vai se limitando a ser melhor ou se aperfeiçoar para aquilo que o mercado atual exige. Eu tenho formação superior, tenho muitos cursos, muitos treinamentos, a própria empresa que eu trabalhei por 22 anos, essa empresa exigia muito da minha pessoa como profissional, como diretor. Na verdade, eu não cheguei lá como diretor, eu comecei, fui crescendo e me tornei diretor dessa companhia. E eu lembro, na minha vida, uma coisa que eu nunca tive, assim, dificuldades de pular obstáculos. Eu nunca tive dificuldades. Eu sempre encontrei obstáculos e eu fui pulando. Mas o tempo mudou, as coisas mudaram, o mercado mudou. Hoje, o trabalho que eu faço é um trabalho muito profissional também, porque além de gerir toda uma estrutura, tem muitas pessoas debaixo do meu comando e isso exige uma evolução. Foi aonde que eu me deparei com algumas dificuldades, com alguns obstáculos, com alguns entraves, tanto na parte profissional como na parte pessoal. E esses entraves começaram a me prejudicar na caminhada profissional. Foi aonde eu comecei a estudar a possibilidade de ter a ajuda de alguém que pudesse me ajudar a me enxergar de fora. E essa ideia do coach é uma coisa muito interessante, porque, apesar de ser interessante, também infelizmente, tem muita gente que não acredita, porque tem muita gente fazendo de qualquer jeito, fazendo de qualquer maneira. Então, antes de eu chegar até você, eu realmente estudei as possibilidades, eu estudei pessoas, eu estudei quem poderia me ajudar e de que forma essa ajuda seria bem prática para o meu dia a dia. Então, eu tomei a decisão baseado na história, no seu conhecimento, nas respostas, em tudo aquilo que eu te conheço como profissional, e eu falei, bom, essa pessoa, a Josilei, ela vai poder me ajudar nas áreas que eu realmente estou, digamos assim, travado. Então, em resumo, é isso. Quando eu decidi justamente para poder fazer essa alavancagem, essa mudança de nível, subir um degrau, e tem hora que você não consegue sozinho. Olha que eu tenho liderado pessoas, eu tenho liderado estruturas, mas chega uma hora que você se vê numa encruzilhada e você não consegue enxergar saídas. É onde você traz
o coach, o treinador. Eu acredito muito nessa figura do treinador. Eu gosto disso, eu gosto da pessoa que te dá o norte, que te orienta, enfim, está sendo fantástico. E até aqui está sendo muito bom. Eu tenho certeza que vai ser um antes e um depois. Já tem sido um antes e um depois desse processo. Eu creio e acredito muito que vai potencializar demais aquilo que já existe dentro do Cleiton, do potencial que tem dentro da minha vida, como pessoa, como profissional, isso como marido, como pai, enfim, todas as áreas. Então, nós estamos na metade do processo, né, Cleiton? E, assim, o que você poderia dizer, assim, do antes e o depois? Agora que você já conhece o processo, já tem dirigido esse carro, né? Porque eu costumo dizer que meu carro funciona, mas alguém precisa pegar o volante. Eu vejo que você pega mesmo esse volante e está dirigindo. O que você diria nesse sentido? Quais os avanços que você já teve até aqui? É uma boa pergunta. Na verdade, apesar de nós estarmos no 60% do processo, mas já tem sido assim, eu tenho tido muitos ganhos. Primeiramente, me conhecendo um pouco melhor, sabendo quem eu sou, sabendo da minha capacidade, mas também sabendo das minhas limitações, porque todas as pessoas têm muita capacidade, mas todos nós também temos limitações. E as limitações, elas muitas vezes elas não estão em nós para nos paralisarmos, ficar lá assim. Não, as limitações, na verdade, elas vêm para te levar para um outro lugar. Mas, às vezes, você não consegue sair dessas limitações. Você precisa de alguém. Então, antes de eu entrar nesse processo, eu diria que eu tinha muito conhecimento, essa é a verdade. Muito conhecimento daquilo que eu fazia, daquilo que eu faço, daquilo que eu liderava, muito conhecimento mesmo, isso é fato. Porém, uma coisa que eu tenho aprendido agora, que é importante você ter conhecimento, só que se você não souber usar o conhecimento, não tem sentido. E o que eu tenho aprendido com as nossas sessões é transformar conhecimento em sabedoria, ou seja, agir com sabedoria, lidar com todas as situações com sabedoria. Então, em um resumo prático, o coaching na minha vida tem sido o seguinte: transformando conhecimento em sabedoria, ou seja, eu tenho o mesmo conhecimento que eu já tinha, não mudou, isso já estava aqui, mas agora eu tenho tido a oportunidade de lidar com sabedoria, ou seja, cada uma das situações, cada uma das circunstâncias. Uma coisa que eu fico pensando, eu estava refletindo um pouquinho sobre esse processo e eu pensei, se 5 anos, 10 anos, eu tivesse começado esse processo de forma verdadeira, porque uma coisa é você ler, outra coisa é você estudar, outra coisa é você pegar um vídeo na internet, outra coisa é você mergulhar na sua vida. Foi o que nós fizemos. Ontem mesmo eu estava vendo aquele perfil, aquele resumo que você me mandou, eu estava lendo e debruçando em cima e pensando, cara, quantas coisas que eu tenho, quantas coisas boas e quantas coisas que eu posso melhorar, mas que eu não vi isso. Então imagina se isso tivesse acontecido 5 anos, 10 anos antes. Seria fantástico. Certamente eu teria tido muitos outros ganhos e o resultado, a resposta, hoje, para o meu trabalho, para o dia a dia, teria sido diferente. Mas, enfim, nunca é tarde. Eu estou aqui justamente para poder melhorar, porque eu sei que há um potencial e eu sei que há uma expectativa das pessoas que você lidera, há uma expectativa do seu time, há uma expectativa da sua família, há uma expectativa do mercado. Nós estamos vivendo um mercado globalizado, exigente, onde não dá mais para você ser aquele profissional limitado. Você tem que ser
ilimitado. Você tem que ser uma pessoa aberta, uma mente aberta. Então, eu estou, assim, acreditando nisso. Uau. Conhecimento era uma coisa que eu tinha e eu continuo tendo, mas com esse processo de coaching, eu continuo trabalhando esse conhecimento, mas transformando-os em sabedoria. Uau, uau, que lindo. Agora, o que você diria, Cleiton, para uma pessoa, um executivo que está pensando, será que eu invisto nisso? Será que vale a pena? Será que eu invisto na Jusilei? Será que eu contrato a Jusilei? O que você diria para essa pessoa? Olha, eu sou suspeito de falar porque eu tenho tido muito resultado, ainda que tão curto tempo, mas eu estou, assim, encantado por conta da dedicação e da entrega. Pelo seguinte, antes de te contratar, eu pesquisei uma outra pessoa, mas, na verdade, duas pessoas, uma, inclusive, do Rio de Janeiro, que também trabalha no mesmo método, porque hoje tem muitos, mas métodos diferentes, mas esse mesmo método, e muito parecido a proposta de sessões financeira e tal, tudo muito parecido. Mas eu pensei, cara, eu preciso de identificação. Você tem que ter essa identificação com essa pessoa, porque, no fundo, nós vamos conversar de muitas coisas, vai entrar num lado muito pessoal, e eu também preciso estar aberto, senão vai ser um tempo perdido, dinheiro perdido, enfim. Então, antes de decidir por você, eu fiz essa pesquisa. E por que eu decidi por você, pela Jusilei? Justamente pelo fato de saber a dedicação, acompanhando seus vídeos, acompanhando a sua história, acompanhando a trajetória, os depoimentos que eu já tive a oportunidade de ouvir, de assistir. Então, eu falei, não, é isso aqui que eu quero. E está sendo, assim, de verdade, eu falo, sem brincadeira nenhuma, muito barato, essa é a verdade, porque não tem preço, a dedicação, a entrega, entrar no processo, isso está sendo, assim, muito bom. E eu gosto disso, porque nós estamos fazendo um trabalho personalizado para o Cleiton, então não é uma coisa em grupo. Eu acho que o grupo é legal, mas esse tipo de trabalho ele precisa ser personalizado. Então, eu assim, sou suspeito de falar, mas se a pessoa tem dúvida, não tenha dúvida, deve mergulhar, deve ir, deve fazer. De fato, é bastante coisa, bastante trabalho, mas é muito importante aplicar tudo isso, porque quando você começa a investir em você, mas você começa a se dedicar, o resultado ele começa a vir, e é o que tem acontecido. Então, eu realmente indico não só para profissionais, mas para todas as pessoas que quiserem se desenvolver e sair de um limite, porque chega um tempo na vida das pessoas que o teto ele abaixa, o teto abaixa. Essa é a verdade, entendeu? Então, você, antigamente, para alcançar o teto, você tinha que pular muito alto, mas hoje o teto abaixou. Você começa a ficar sufocado, você começa a ficar angustiado, você sabe do potencial que existe dentro de você, você sabe da força que existe, mas você não sabe como fazer, como colocar isso em prática. E o que tem acontecido comigo, eu tenho me conhecido. Agora fica muito mais fácil para eu lidar com alguns limites, algumas dificuldades, até com algumas virtudes que eu tenho. Então, se eu me conheço, fica muito mais fácil para atuar. Então, super indico. Que legal, Cleiton. Então, muito obrigada pela sua disposição de dar esse depoimento. Estou muito feliz e grata também, porque eu sou super intensa e vejo que você corresponde. E assim, eu vou fundo mesmo. Então, eu estou muito feliz. Eu acho que você... Muito obrigada. Eu não tenho palavras para te agradecer por esse depoimento. Esse depoimento vai influenciar muitas pessoas aí. Eu tenho convicção disso. Porque você é o cara.
Obrigada, Ok, então. Obrigada. ok. Ju, Um muito abraço. obrigado. Eu que agradeço. Fica com Deus e conta comigo. Precisando, estou aqui. Ok. Tchau, tchau.